Essa história é baseada no que disseram os antepassados. Uma história de mais de 100 anos. Um registro da oralidade. Bem-vindos à comunidade quilombola de Trigueiros. A Associação Quilombola Trigueiros será tema do 7º episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto. E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio. Para conhecer essa história, nossa equipe volta a Vicência, município da Zona da Mata de Pernambuco. Já estivemos aqui no episódio 4 do nosso podcast sobre o Museu Poço Comprido. Se ainda não ouviu, vale a pena voltar um pouco e conhecer parte da história e origem do local. Vicência fica a 90 quilômetros do Recife e possui 3 distritos que ficam mais distantes do centro: Murupé, Borracha e Trigueiros. Trigueiros é uma comunidade quilombola que fica mais distante ainda, a 13 quilômetros do centro. É uma comunidade que abriga pouco mais de 360 famílias. Elas vivem do trabalho rural e de programas do governo federal. Para começar essa conversa, primeiro vamos voltar no tempo. Vamos para o Brasil Colônia. A coroa portuguesa autorizava expedições para o interior brasileiro a fim de encontrar riquezas, terras férteis, indígenas e negros para serem escravizados. Nesse contexto, onde a mão de obra existente era escrava, muitos negros e indígenas fugiam e criavam quilombos. O mais famoso deles talvez seja o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, liderado por Zumbi dos Palmares. O quilombo foi um dos mais duradouros e foi símbolo de luta e resistência contra a escravidão. Geograficamente, essas comunidades ficavam em lugares de difícil acesso, escondidos, justamente para dificultar a chegada dos senhores de engenho e de pessoas que literalmente caçavam os escravos. Outros lugares foram reconhecidos como quilombos no passar do tempo. Foram comunidades negras, com pessoas que foram escravizadas ou descendentes de escravizados, que continuaram morando por lá. Presta atenção na nossa história de hoje e no paradoxo que envolve ela. A gente fala de um engenho chamado Trigueiros. Esse engenho teve papel importante no desenvolvimento da economia baseada no açúcar. Pernambuco se destacou com a atividade canavieira. O engenho Trigueiros produzia açúcar bruto e cachaça. Na época da atividade, há mais de 100 anos, as terras pertenciam a Nazaré da Mata. As pessoas viviam em cabanas de palha. Os negros eram muito perseguidos pela polícia de Nazaré. Conta a história que um coronel e seu criado tocavam o terror nessa região. Os nomes deles são lembrados até hoje. Senhor Benjamin Azevedo, conhecido como Coronel da Barra, e o criado Vidal, que era um carrasco negro que perseguia outros negros praticando atrocidades. A religião predominante na época era o candomblé. Em meados dos anos de 1800, no século XIX, chegou no povoado uma figura conhecida como Tenente João Gomes da Cunha Pedrosa. Ele construiu uma casa-chalé com suas iniciais na fachada, JGCP, e se tornou o senhor de engenho daquela localidade. O açúcar e a cachaça, produzidos ali, eram levados em lombos de animais até a estação ferroviária do município de Aliança e, posteriormente, levados de trem para o porto do Recife, onde seguia para o exterior. É aí onde entra o paradoxo. O tempo passou, mas a comunidade não.
Aos poucos, as pessoas foram tomando consciência do espaço que ocupavam e dessa história. Onde ontem era a Casa do Senhor de Engenho, hoje funciona uma associação quilombola que luta pela valorização do povo negro local. É dentro dessas paredes que João Milanês, presidente da Associação Quilombola de Trigueiros, nos recebe. A comunidade quilombola de Trigueiros, em Vicência, é um local pacato, calmo e cheio de histórias. Logo na entrada, a gente se depara com uma praça e um monumento de frente que chama muita atenção. São duas mãos com correntes quebradas presas ao pulso. São mãos que simbolizam os escravizados. Essas mãos seguram a imagem de Zumbi dos Palmares, gravada em azulejo. Em uma residência, a frase pintada na fachada: "Sejam bem-vindos, comunidade quilombola Trigueiros". Uma imagem desenhada com tinta preta mostra algumas casas e 2 homens trabalhando. A nossa conversa acontece na sede da Associação Quilombola. É um casarão amarelo com uma varanda que vai de ponta a ponta e janelões espalhados pelas laterais com molduras estruturais pintadas de preto. No alto da fachada, as iniciais do primeiro proprietário do imóvel, JGCP, de João Gomes da Cunha Pedrosa. Quem conversa com a gente é João Milanês, presidente da Associação Quilombola de Trigueiros, um homem de 46 anos, branco, calvo, usa óculos e bigode. João, é um prazer conversar com você sobre essa história de resistência. Essa comunidade ela existe há mais de 100 anos. Ela surgiu com a história do povo, né, que veio para a nossa comunidade. Pessoas essas, negros, brancos e pobres, que foram refugiados dos engenhos, que ficava próximo aqui dessa comunidade. E daí surgiu a comunidade. E hoje essa comunidade ela é certificada pela Fundação Palmares, foi certificada no ano de 2008, em 12 de junho de 2008, e até hoje a gente continua lutando pela qualidade de vida, buscando a melhoria para esse povo, trabalhando a questão das políticas públicas de melhoria, seja na saúde, na educação, na assistência e na cultura. Na nossa introdução, falamos um pouco sobre a origem desse local. Mas, há 100 anos, quem eram as pessoas que viviam aqui? Existe algum registro, algum nome? Não, a gente não tem registro. O que a gente tem é depoimentos de pessoas antigas da nossa comunidade. A exemplo, Dona Mila, que morreu com 108 anos. Isso foi um trabalho, foi feito, realizado na nossa comunidade com os idosos. Até então, antes de 2008, a gente não sabia por que Trigueiros. E tinha necessidade, através de uma professora da nossa comunidade, professora Adriane, que trabalhava com jovens, foi feito um trabalho de pesquisa, junto também com as universidades, de saber por que Trigueiros. Até então, ninguém sabia por que Trigueiros. E foi feito um trabalho de pesquisa com várias pessoas, como falei, né, Dona Mila, Dona Nicota, Dona Dorinha Fuguista, Seu Goiô, e outros colegas, e outras pessoas mais fizeram esse trabalho. A questão de Trigueiros realmente foi surgido pelos negros esses escravizados que vieram para cá e se aglomeraram, né, fugindo realmente dos engenhos e hoje formou a comunidade. Né? A história é contada na base da oralidade, um relato que repassa de geração em geração. E eu fico aqui imaginando quanta coisa se perdeu com o tempo. O nome Trigueiros, por exemplo, se sabe de onde veio? Trigueiros era o nome de um dos negros que morou aqui, que vieram para cá, que foram um dos primeiros habitantes. E como esses primeiros habitantes chegaram? Vieram de onde? Sim, as informações que a gente tem é que esses negros vinham dos engenhos aqui próximo da usina Barra, também vinha também de Pombal, de Coités, de Cardoso, aqui de Canavieira, que toda essa região aqui da Mata Norte era muito forte a questão dos engenhos, né? E Trigueiros ele é localizado aqui na zona da Mata Norte de Pernambuco, na cidade de Vicência, e nossa comunidade ela está a 13 quilômetros da sede, que é Vicência, e também fica próximo também aqui da cidade também de Aliança, que fica a 7 quilômetros. E como essa comunidade ela cresceu? Se formou, né, na verdade, assim, os primeiros povos realmente foram essa questão dos negros, né? E daí vieram as pessoas, foi formado também aqui, também foi criado também aqui, foi um engenho,
que hoje a sede da associação era uma casa do senhor de engenho, o Engenho Trigueiros. E assim, a questão da religião, primeiro foi a igreja Assembleia não, a católica, né, que é a igreja lá na frente, que foi construída. E depois veio a questão também da Assembleia, mas que é muito forte hoje aqui na nossa comunidade, a questão do Evangelho. Tem outras igrejas, que posso citar também a Igreja Batista, e tem a Igreja Católica, né? E que a gente tem o padre que vem da cidade, que celebra as missas aqui na nossa comunidade. Por falar dessa questão religiosa, as religiões de matrizes africanas eram muito fortes entre o povo escravizado. Como essa relação se desenvolveu? No ponto de vista da cultura, da identidade religiosa, o que foi preservado e o que se perdeu com o tempo? Isso é muito forte, né? Hoje a gente fica meio, às vezes, não sabe nem como falar essa questão, né? Era muito forte a questão, realmente, essa questão da religião africana aqui na nossa comunidade. Porém, até hoje, por mais que a gente se trabalhe a questão da valorização, do respeito, da questão da cultura desse povo, e pelo fato até da própria comunidade também deixar um pouco para trás e ter a questão da religião, mas antes aqui era muito forte a questão realmente dessa questão da região africana, a nossa comunidade. E tinha vários terreiros aqui na nossa comunidade, pessoas praticantes, vinha muitas pessoas de fora, até de outros estados da Paraíba, que vinha para aqui, que as pessoas vinham para cá celebrar e fazer seus festejos, embora hoje não existe. Mas a gente sabe que tem pessoas que praticam essa religião e a gente respeita, a gente enquanto representante da comunidade, enquanto movimento, a gente está sempre dando apoio, mas eles não mostram a cara. Tem pessoas que não sabem. Que as pessoas gostam desse momento, mas a gente, enquanto associação, enquanto comunidade, a gente sempre dá o apoio e mostrar as diferenças, até porque isso faz parte da nossa história, da nossa comunidade, e a gente não pode deixar para trás, respeitando toda a diversidade, a cultural, religião e artística desse povo. Ainda nesse contexto, como vocês avaliam a diversidade religiosa? A chegada de algumas crenças e igrejas desconstruiu um pouco o ambiente cultural dos antepassados? Sim, interferiu sim. Embora que a gente tenha sempre feito um trabalho assim, de conscientização, a escola é muito fundamental nesse processo de construção, de falar da história do povo e respeitando a todos, que é um papel muito importante, assim, a escola, enquanto comunidade, a questão da saúde também. A gente tem sempre buscado, a gente como mora aqui na nossa comunidade, que trabalha com o povo, não temos todos os profissionais aqui, precisa vir profissionais de fora. E quando chega, a gente sempre chama para uma conversa, mostrar nossas origens, o que é que a gente tem, o que é que a gente pensa e o que é que a gente quer de melhor para o nosso povo. As primeiras casas do Quilombo eram chamadas de mocambos, casinhas feitas de palha, tudo muito rústico. Aos poucos, as residências foram ganhando forma com taipa, que era a madeira e o barro. Tudo isso devido à dificuldade geográfica. Sim, é bem importante essa fala, essa questão da localização da comunidade da gente. Que na grande maioria, e você vê historicamente, essas comunidades quilombolas, esse pessoal, eles procuravam lugares realmente que era difícil acesso. Toda essa localidade aqui na nossa comunidade, existia muita mata. Toda essa serra aqui, que você vê aqui, era tudo cheio de mata, e tinha bastante rio, é um lugar realmente que difícil acesso. Por isso eles vinham e se localizavam para cá. Você citou alguns nomes agora há pouco. Nesses mais de 100 anos, quem foram as figuras importantes do Quilombo? Dona Mila foi uma senhora que viveu aqui, a história dela é muito importante aqui na nossa comunidade. Ela trabalhou muito aqui também, aqui com as pessoas, foi muito importante no processo de reconhecimento enquanto comunidade, recebeu bastante visita.
aqui e falava muito sobre a importância da comunidade, da origem, falava do momento também da questão da escravidão, falava também da questão do trabalho dela, né? Ela fazia a questão de artesanato, a questão também de fazer a louça. Dona Dourinha Foguista, também uma pessoa muito importante. Ela, Dona Dourinha Foguista, né? Foguista porque foguista. O pai dela, ele trabalhava no engenho, onde fazia mel. A mãe dela era uma pessoa da comunidade, era parteira, pegou praticamente todos os filhos das pessoas da nossa comunidade, trabalhava também com louça e fazia outras coisas. Tinha também outra pessoa também que eu posso também destacar também, Dona Iraci Cabral, uma negra sindicalista, trabalhadora rural, muito envolvida na comunidade e também era parteira também. Tem também Dona Nicota, uma senhora também muito ativa, principalmente na questão cultural, participava de todos os eventos da nossa comunidade, seja junto com as crianças ou com os jovens, era muito presente, e outras pessoas, né? Nós estamos na sede da associação. É um casarão imponente, chama a atenção. Claro que ele foi reformado, mas tem uma localização boa, fica de frente para a rua, varanda de ponta a ponta na frente do imóvel e vários janelões. Já falamos aqui que as iniciais do primeiro proprietário ainda estão na fachada. Hoje, esse lugar foi ressignificado. Isso para a gente aqui é um orgulho. Esse prédio aqui que faz parte, que hoje é o prédio da associação, que era a casa do senhor do engenho. Esse prédio a gente conseguiu através da prefeitura, foi repassado para nós. A gente conseguiu esse prédio aqui praticamente só as paredes e todo o pessoal que passava dizia que ia restaurar, que ia fazer um clube. E a gente, enquanto entidade, enquanto associação, quando a gente começou lá em 2006, antes da regularização enquanto associação, mesmo antes da certificação, que a gente já estava fazendo esse trabalho, a gente se tinha uma casa aqui que a gente pagava o aluguel. E a gente precisava de um espaço nosso, espaço esse onde a gente poderia juntar toda a comunidade para participar das reuniões, de fazer eventos, aniversários, casamentos, e a gente não tinha esse espaço. E esse espaço aqui estava sob propriedade da prefeitura municipal, que comprou esse terreno juntamente com toda essa rua aqui, próxima aqui, até a escola. Foi construída a escola, eu acredito, nos anos 90, e ficou esse casarão aqui. E a gente conseguiu, através de um projeto do governo, em parceria com o Banco Japonês, e a gente concorreu com as comunidades quilombolas aqui da Mata Norte. Isso é um projeto que foi feito do governo do estado, e a gente conseguiu restaurar esse casarão, que é referência não só para a gente enquanto comunidade, mas aqui para a zona da Mata Norte e Mata Sul. João, fala mais um pouco das características desse lugar? Sim, ele tem a fachada, né? Ele tem... ela não está a casa grande como um todo, né? Porque foi demolido, o pessoal invadiu uma parte, construir outras casas, mas o que ficou, a gente tentou manter toda a estrutura da casa por fora. Tem varanda, tem as siglas iniciais do dono da casa que a família pediu para que a gente pudesse preservar, que até é histórico da nossa comunidade. E a gente vem mantendo com toda a dificuldade, com a ajuda da população e também da prefeitura, que dá todo total apoio a nós aqui enquanto comunidade. Sim, a gente tem cozinha, tem uma que tem uma sala de computação, tem um hall de entrada, tem banheiros e tem um salão para eventos e reuniões. Vicência é o segundo município da Zona da Mata Norte de Pernambuco a ter uma comunidade certificada como remanescente de quilombos. A certificação veio em 12 de junho de 2008 pela Fundação Cultural Palmares. A Associação Quilombola Tirigueiros foi fundada em novembro do mesmo ano. O objetivo foi fortalecer e desenvolver a identidade social, étnica e cultural da comunidade. Mas fiquei curiosa para saber como a comunidade se organizava antes da associação e por que essa entidade demorou tanto para ser criada. Não, a gente sempre teve outras associações, mas era a questão da agricultura.
Mas, porém, a gente não sabia, era a questão, a origem da comunidade. Foi quando eu falei, teve a necessidade, tinha uma professora que trabalhava com os idosos e foi feito esse trabalho de pesquisa. Porque, assim, Vicência, por que Vicência? Vicência foi, a história de Vicência foi de Dona Vicência, que tinha um rancho que acolhia as pessoas, e a gente queria saber por que Trigueiros, de onde surgiu Trigueiros. E teve essa necessidade. Aí onde foi também a gente teve a oportunidade de participar de outros encontros com outras comunidades quilombolas que a gente se identificava e participou, e onde foi feito esse trabalho de pesquisa. E essa certificação ela vem pela própria comunidade, que são as próprias pessoas que se identificam enquanto quilombola, porque quem diz que é quilombola ou não é a própria pessoa. Nem todas as pessoas que moram aqui na comunidade também elas se identificam enquanto quilombola. E por que você acha que as pessoas não se identificam como quilombolas? Eu acredito eu acho que é a ignorância, de certa forma, a discriminação de não aceitar a sua própria história das pessoas, que ninguém é obrigado a seguir, que a gente, enquanto a associação, a gente não trabalha a questão de religião, a questão política partidária. A gente trabalha política pública, a gente quer o melhor para a nossa comunidade, seja na educação, na saúde, na assistência. Esse é o nosso papel enquanto associação. A gente respeita, seja qual for a religião que as pessoas querem seguir. Você acha que as pessoas não entendem de fato o que é ser um quilombola? Isso, tem algumas poucas pessoas que têm essa minoria. Tem a questão da discriminação. Ser quilombola é ser negro, é ser escravo, é ser pobre, e não é isso. As pessoas que chegam aqui da nossa comunidade, pessoas que têm essa imagem, quando chega aqui, se desaparecem e fica assim, parado. Que a gente sabe, tem pessoas na nossa comunidade, pessoas carentes, pessoas que passam dificuldade, mas a gente não tem ninguém miserável aqui. Aqui não tem ninguém escravo, aqui não tem nenhum tronco, ninguém apanha aqui na rua. A gente vive a história desse povo que viveu lá atrás, a gente conta através dessas pessoas que passaram e que contam a nossa história. E a gente tenta prevalecer, viver essa história na medida do possível e contando para essas pessoas, principalmente essas crianças, e mostrando a história da nossa comunidade. Vamos falar de hoje, de agora. Estamos na área rural de Vicência. São mais de 360 famílias que moram aqui. Qual o meio de vida dessa comunidade? O quilombo realmente é localizado numa área rural, arrodeado por cana-de-açúcar, e sobrevive realmente assim, do trabalho da cana-de-açúcar, uma parte funcionário público e outra parte sobrevive de Bolsa Família, o programa do governo federal, né? A maior dificuldade da gente enquanto comunidade, não só de Trigueiros, mas eu acho que a nível do Brasil, é o problema da questão das terras, que é um problema sério, porque se a gente não tem terra, não tem como plantar as pessoas, fica difícil. Porque todas essas terras que vivem aqui ao nosso redor são dos senhores de engenho. E essa é a maior dificuldade da gente enquanto movimento, enquanto comunidade, é a dificuldade realmente de terra para as pessoas trabalharem. Em 1996, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou a fazer uma contagem populacional no país. Isso ficou conhecido como Censo Demográfico. Quase 30 anos depois da primeira contagem, o IBGE resolveu incluir as comunidades quilombolas. Os últimos dados apontam que o Brasil possui 1,3 milhão de quilombolas. 68% vivem aqui na região Nordeste. Os problemas comuns são acesso à água, saúde, educação e, principalmente, a titularidade das terras. Como a comunidade quilombola Trigueiros se encaixa nesses dados? Trigueiros, segundo os dados do IBGE, apontou que hoje tem 1.107 habitantes que se consideram enquanto quilombola. E para a gente isso é muito importante para o movimento quilombola a nível do Brasil, que foi a primeira vez que o censo conseguiu apontar onde está esse povo, que até então não existia um censo que mostrava essa população. E para a gente é muito importante que é através também desse censo, né, que a gente trabalha também a questão das políticas públicas, através do governo do Estado, federal e municipal. João, explica para a gente qual a importância desses números e o que esse censo impacta na realidade da comunidade. Esse número, 1.107 quilombolas,
Era o esperado? A gente está preocupado, porque até então, antes a população que a gente tinha era mais pessoa. E com esse censo diminuiu o número da população. Embora que todas as pessoas que foram entrevistadas, isso para a gente também é muito importante frisar, que todos eles mesmos que se identificam enquanto quilombola. Eu acho que isso é muito importante. Não é entrevistador que vai colocar lá e dizer que a pessoa é quilombola sem ela se não identifica. Isso assim é muito importante, esse processo. E assim, com a diminuição da população, isso vai diminuir a questão financeira de projetos, de recursos que venham beneficiar essa comunidade. Porque a gente sabe que todo projeto do governo federal, estadual, municipal, se trabalha pelo número de população. E com o número da população menor, os recursos caem. E a gente sabe que a demanda cada dia mais tem aumentado, as dificuldades. Nossa comunidade como um todo. Existe também a questão das pessoas abandonarem a comunidade, pessoas que vão tentar a vida em uma cidade maior ou em busca de empregos em outra região. A falta de oportunidade de emprego, porque as pessoas trabalham aqui na cana-de-açúcar, trabalham 4, 5 meses e o restante do ano fica parado. A gente não tem empresa. Como eu falei, né, uma boa parte tem algumas pessoas que são aposentados, uma parte é funcionário público, e outra parte é trabalhador rural, como falei, que trabalha na cana-de-açúcar. Aqui na nossa região tinha bastante usina, que foi fechada também nos anos 80, 90, e isso dificultou aqui toda a região da Mata Norte. E com isso a gente sofre bastante, e por isso muitas pessoas nossas precisou sair da nossa localidade e para os estados de São Paulo, para Rio de Janeiro, para a própria capital de Recife, buscar realmente essa qualidade de vida melhor. É impossível não imaginar os desafios. Século XXI, o avanço tecnológico, a facilidade para desenvolver trabalhos com máquinas, tudo isso é comum para quem vive numa metrópole ou numa área central. Mas quais os desafios de quem mora na zona rural? É desafiador, né? A gente mora aqui, é uma comunidade rural, que precisa realmente de um olhar diferenciado, embora seja quilombola ou não, né? A questão, principalmente da questão da saúde pública, a gente precisa muito de saneamento básico, a gente tem sempre trabalhado essa questão. A questão da segurança é muito difícil, é muito precária, a gente fica praticamente aqui abandonado dentro do mato aqui, a gente precisa realmente dessa política voltada mais para o nosso povo. E também a questão também das estradas, o difícil acesso. A gente no inverno aqui fica difícil, a gente fica praticamente sem sair da comunidade e a gente tem sempre brigado com o governo do estado, em parceria também com o município, para dar uma qualidade melhor para que a gente possa sair da comunidade. Tem outros distritos aqui no nosso município que tem melhorado, né? E a gente, enquanto comunidade, a gente está sempre brigando para que isso aconteça também. Existe uma escola aqui na comunidade. Fiquei sabendo que foi uma conquista para vocês. Essa a escola ela é fundamental aqui na nossa comunidade, no processo de construção, de história da comunidade, que tem feito esse trabalho com muita seriedade. É uma escola que ela é certificada também pelo MEC, enquanto quilombola, e tem feito esse papel. Tem os obstáculos, mas a gente tem sempre conseguido, a gente enquanto movimento também, a gente conseguiu avançar sobre a questão da educação na nossa comunidade. A gente foi o primeiro distrito a conseguir trazer o ensino médio para a nossa comunidade, porque assim, a comunidade, a gente também considera também assim, do município, distrito, que tem 4 distritos, Angélica, Murupé, Borracha e Trigueiros, né? Trigueiros foi o primeiro comunidade do município, né, a trazer o ensino médio na nossa comunidade, pessoas essas idosas, jovens que tinham deixado de estudar, porque até aqui então a gente tinha escola aqui que só funcionava até a 4ª série e a gente ia para a cidade e terminar lá o ensino fundamental e médio. E depois da associação, a gente trabalhando, buscando os nossos direitos, trazendo as políticas públicas para a nossa comunidade, e a gente conseguiu trazer isso para a nossa comunidade. E a gente tem fruto dessas pessoas que conseguiram ingressar na faculdade, hoje são funcionário público, e a gente vem continuando fazendo esse trabalho. A escola faz esse trabalho sobre a questão da educação diferenciada, da questão quilombola, de ser trabalhado, que é um desafio a cada dia, que sempre surge coisas novas,
e é muito envolvida com a questão também do movimento a nível de Estado, a nível federal. Sempre procuramos participar dos eventos, seja a nível estadual ou federal, que isso é muito importante. Se a comunidade não participa, a gente fica para trás. E procuramos também sempre inserir nos conselhos também do nosso município. A escola trabalha as questões quilombolas? Sim, também isso é muito importante frisar essa questão. A escola tem esse papel e faz com muito cuidado a questão também da questão do território, da ancestralidade, a questão cultural, a identidade do seu povo, né? Trabalha isso, muito importante. Agora há pouco, conversávamos sobre algumas diferenças de quem mora numa metrópole e quem mora na zona rural. Queria agora falar sobre saúde e estrutura para atendimento médico. Temos uma geração fortemente atingida pelo estresse, ansiedade, depressão, viroses. A comunidade sofre com a falta de atenção na saúde pública? Sim, sofre bastante. Aqui tem um problema muito sério, a questão do estresse, a questão também de alcoolismo, a questão da cistosoma, que acontece aqui bastante. Muitas mulheres também têm problema também, questão também de mioma, isso também é um problema muito sério, eu acho, para esse povo, que é uma doença que é muito prevalente nesses povos negros. A maior dificuldade são essas, de acessar também esses serviços. E a gente sabe assim, porém, o município fazendo seu papel, mas a gente precisa melhorar essa qualidade. A gente tem uma unidade de saúde, que a gente tem um médico, tem enfermeiro, tem dentista, tem técnico de enfermagem, e é muito importante. E digo mais, temos profissionais também da nossa comunidade que faz parte, e isso também facilita o nosso trabalho. A enfermeira que a gente tem da nossa comunidade, técnico de enfermagem, os agentes de saúde, não tem os outros profissionais porque a gente não tem. E falar também que assim, a gente, enquanto comunidade, a gente sempre briga para que os profissionais sejam da nossa comunidade, seja na área da saúde, da assistência ou da educação, porque quem vive a nossa realidade somos nós. Quem sabe o que é bom e o que é ruim somos nós. E é importante a valorização desse povo. A gente sabe da dificuldade de conseguir terminar seus estudos e de ter uma oportunidade. E a gente, enquanto movimento, a gente tem sempre brigado para que dê oportunidade ao nosso povo. Existe algum ponto crítico de saúde que seria importante destacar? A gente poderia destacar a questão de uma doença que é muito comum, né, assim, principalmente nas pessoas negras, sobre a questão da anemia falciforme. A gente tem casos aqui na nossa comunidade, pessoas que são acompanhadas aqui, e temos 3 casos confirmado e que precisa realmente fazer um estudo, de fazer um trabalho, que a gente sabe que tem outros casos aí. É uma doença rara, muito difícil de ser tratado, e qualquer ocorrência que aconteça, a gente tem que levar esse paciente até Recife, e que é preciso que assim, a gestão, o governo do estado tenha esse trabalho diferenciado para esse povo, que é uma doença realmente muito grave. Não posso deixar de te perguntar, como foi passar pelo período mais crítico da pandemia da Covid-19? Houve muitas perdas? Foi muito difícil, né? A gente teve vários casos aqui, teve 2 mortes e outros casos. Teve casos de internamento, pessoas que ficam mais de 3 meses, que graças a Deus está aí contando história, está vivo e graças a Deus, né? Mas a gente trabalhou bastante, a gente sofreu, que falta de apoio, de assistência, da questão alimentar, que o governo federal ficou de nos ajudar e até hoje não chegou uma cesta básica para o nosso povo. Que, como falei anterior, as pessoas sobrevivem do trabalho de cana-de-açúcar, trabalham 4, 5 meses e a gente sofreu bastante, foi muito difícil. Mas a gente vem superando, vem sempre nos ajudando. É uma comunidade que todo mundo se conhece, praticamente aqui somos todos família. Quando não é família, é com padre ou é com madre. Eu conheço toda a comunidade, aqui nossa comunidade, como trabalho na área de saúde, que falei para vocês, e isso tem facilitado, né, o nosso trabalho.
A Associação Quilombola de Trigueiros tem um papel importante no desenvolvimento cultural e social da comunidade. Mas existem outras frentes de trabalho, certo? A habitação é um exemplo. Isso é muito importante, né? A associação da gente, ela não só trabalha só uma determinada situação, né? A gente é muito ampla, a questão da associação quilombola. A gente trabalha a questão da questão saúde, educação, assistência, moradia, cultura, tudo que envolve a comunidade, a associação ela está engajada nesse processo. E que a gente pode destacar é a questão realmente da habitação. A questão da habitação, a gente, enquanto movimento, a gente conseguiu, junto ao governo federal, construir 86 moradias para esse povo. Foram 2 projetos esses que ficou na história da nossa comunidade e até da nossa região, que muitas pessoas não acreditavam, até algumas pessoas que foram beneficiadas não acreditavam na própria associação e a gente sofreu bastante. E até hoje a gente sofre, porque as pessoas confundem a questão da política pública de política partidária. E a gente, enquanto associação, a gente frisa bastante. É muito importante a parceria com a política partidária, mas a política partidária fora da associação. E que as duas juntas, no mesmo espaço, não tem como seguir. Precisa das mãos, precisa, mas é importante que a comunidade se valorize, se organize, que todos falem a mesma língua. E a gente está aí na luta de melhoria para o nosso povo, tem várias pessoas aí precisando da questão da habitação e é importante que as pessoas cheguem até nós, que possamos unir força para que as coisas possam acontecer cada vez mais. Do ponto de vista cultural, o que predomina aqui? É o maracatu, o coco de roda ou a ciranda? A questão do maracatu aqui é muito forte, que aqui a gente não tem o maracatu. Tem pessoas que participam de maracatu em Nazaré da Mata, em Aliança, em Vicência, mas a gente não tem um maracatu aqui. Mas assim é muito forte assim, a questão do maracatu, a questão da ciranda, a questão do coco de roda, que o pessoal brinca bastante. E como funciona a associação? A associação ela é composta por 12 integrantes, pessoas essas que são escolhidas pela própria comunidade, feita uma eleição e as pessoas que são sócios, né, elas têm o direito de concorrer a estar na presidência, é um trabalho voluntário e a gente se divide em grupos para trabalhar essa questão e sempre buscamos parceria também com outras entidades de fortalecimento não só para as crianças, mas para as mulheres, jovens e adultos, de capacitação, de oficinas, de melhoria de qualidade de vida para esse povo. João, além de presidente da associação, você também ocupa outro cargo importante, o de vereador. Aqui a gente não quer fazer propaganda política ou falar de um partido ou outro, mas é um cargo e um acontecimento importante, porque foi a primeira vez em mais de 100 anos que a comunidade conseguiu eleger um representante para a Câmara Municipal de Vicência. É uma representação que não pode ser esquecida. Hoje eu sou o primeiro vereador desta comunidade, isso assim com muito orgulho. A comunidade há mais de 100 anos, né, como a gente estava falando, e se ter o primeiro vereador. Isso assim foi um desafio, isso não foi um sonho, mas hoje se tornou realidade, com a vontade de Deus, né, primeiramente de Deus e segundo o povo. Hoje eu represento a comunidade na Câmara Municipal de Vicência e isso a comunidade assim, avançou bastante em alguns aspectos. Precisa melhorar mais, mas a gente, enquanto representante legítimo pelo povo, a gente tem sempre buscado melhoria para a nossa população, buscando os nossos direitos e cobrando lá do Executivo para a efetivação dessas políticas públicas voltadas para esse pessoal. Para você, enquanto quilombola, qual o sentimento de atuar em prol da comunidade? É muito gratificante, né? Que a gente sabe que boa parte das coisas depende da questão política partidária. Se não tiver realmente um representante, as coisas dificultam. E isso realmente, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, a todos que acreditaram e que acreditam, independente de ter votado ou não na minha pessoa, mas que torce para que as coisas aconteçam de melhor para o nosso povo, né? E é muito importante realmente esse papel lá, enquanto representante, e a gente tem essa força lá, essa fala de a gente cobrar lá na tribuna, seja através de requerimento, de projetos,
melhoria para o nosso povo. Você acha que demorou? A comunidade elegeu um representante político muito tarde? Não acho que nunca é tarde. Eu acho que tudo é no tempo certo. Deus sabe todas as coisas, o momento foi esse. E a gente agarrar e tentar ter uma pessoa lá na Câmara Municipal, independente da minha pessoa ou não, que todos tenham essa capacidade, seja homem ou mulher, jovem ou adulto, mas é importante que se tenha um representante nosso, quilombola, lá na Câmara Municipal, para lutar pelos nossos direitos. A gente não poderia encerrar essa conversa sem perguntar da luta contra o preconceito. E imagino que o preconceito ainda é muito forte. Hoje o nosso maior desafio realmente é sobre a questão do preconceito, que a gente tem que dizer a todos vocês que não está na cor da pele, mas sim, hoje é muito forte aqui na nossa comunidade a questão realmente da religião, que a gente, enquanto movimento, enquanto associação, a gente tem sempre trabalhado buscando parceria com as igrejas, mostrando a nossa história, o que é nossos direitos, e da participação desse povo e de trazer eles junto para a associação e juntar e unir força para que as coisas possam acontecer cada vez mais em nossa comunidade. João, a gente gostaria de agradecer por essa conversa, por poder conhecer esse espaço. O trabalho feito aqui é determinante para a manutenção dessa comunidade. É um trabalho de luta, resistência e que o futuro seja muito promissor. Eu desejo ver a minha comunidade, todo mundo bem, tendo sua moradia própria, tendo seu pão de cada dia, não falta nada, de ter uma saúde de qualidade, de ter uma assistência, de ter um espaço de lazer digno, principalmente para os jovens, sobre a questão do esporte, que é muito importante na nossa comunidade, a questão da valorização dos profissionais, para que tudo de bom possa acontecer. Esse é meu desejo e a minha luta constante, não só hoje, mas eternamente. E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcast Nossa História no Instagram. Já no Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo, designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, a apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!